Abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, Evangelho que escreveu João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Obrigado, Ronaldo. Quem achou, diga amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, e com seus discípulos, foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, 100 litros de água. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. E então lhe determinou: tirai-o agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que havia tirado, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam primeiro colocar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Amém? Eu queria que você ficasse de pé só um minuto. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Aleluia. Repita comigo: nesse ano eu vou provar o melhor de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família. Deus vai restituir tudo aquilo que porventura eu perdi em 2018. Feche teus olhos. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que isso é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Comece a orar e diga: Senhor, o Senhor vai restituir, Senhor. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que isso é teu fim, não é o que Deus planejou. Chega um clamor, restitui.
aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Creia, porque o poder levante a sua mão e diga: restitui, quero de volta o Você crê nisso? Você crê? Então aplauda o Senhor, aplauda o nome dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No texto que acabamos de ler, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para participar de uma festa de casamento. E a festa de casamento judaica, ela durava cerca de uma semana. E ela era regada de comida, era regada de bebida, de vinho. O vinho na Bíblia significava alegria. E de repente a Bíblia não diz, mas num dia da semana qualquer, daqueles dias, acabou o vinho, e alguém chega para Maria, que tinha sido convidada, e diz para Maria: olha, nós vamos passar vergonha, acabou o vinho, acabou a alegria. E aí a Bíblia diz que Maria vai até Jesus e diz: olha, o pessoal está precisando de um socorro. Jesus diz para ela assim: olha, não é chegado a minha hora ainda. Mas mesmo assim Maria diz para os servos lá, diz: olha, vocês façam tudo aquilo que Jesus mandar, que Ele vos disser. E aí Jesus manda pegar algumas vasilhas, e a Bíblia diz que eles trazem 6 tonel, e cada um desses cabiam 100 litros de vinho. A Bíblia diz que Jesus manda eles encher aquilo de água, abençoa e manda levar ao chefe daquela festividade. O chefe, quando prova, chama o noivo e diz: olha, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no começo. Quando as pessoas estão embriagadas, eles servem qualquer um, mas você deixou para servir o melhor vinho no final. E a Bíblia diz que isso foi o primeiro milagre que Jesus Cristo fez no seu ministério ali em Caná da Galileia. O que eu vejo aqui, que a Bíblia nos deixa como conhecimento para cada um de nós, é que no momento da dificuldade, porque todos nós passamos por momento de dificuldade, a nossa vida é uma constante de altos e baixos. Eu até ouvi um testemunho esses dias, na internet, de uma moça que tinha ficado em coma, nova, ela tinha cerca de 20 anos, e ela disse que ela sentiu que tinha um enfermeiro perto dela, quando ela voltou, e ela começou a conversar com aquele enfermeiro.
Ela falou: mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Por que eu estou enferma aqui, dentro desse hospital? E aí disse que o enfermeiro apontou para ela e mostrou, eu não sei como é que chama o nome, mas aquele aparelho onde mede os batimentos cardíacos, que sobe, né? Ele vai assim numa linha, não é isso? Se ele fizer uma reta só, morre. Amém? Se tiver uma reta, se a sua vida, preste atenção uma coisa que eu vou dizer para você, se a sua vida for uma reta só, se está sempre bem, você está morto. Se está sempre ruim, você está morto. Diz que aquele enfermeiro mandou ela olhar para aquele aparelho, e ele disse: você está vendo o seu batimento cardíaco, para dizer que você está viva? Ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Aí o enfermeiro disse: o que você está passando talvez seja um momento de descida, mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso é vida. Se você está passando por um momento de subida, é vida, mas quando descer, é vida também. Quer dizer que você tem vida. Nós precisamos de ter os momentos de altos e momentos de baixo, para que você possa se fortalecer, para que você possa criar substância espiritual. De vez em quando a Bíblia diz que vem tribulação, de vez em quando vem dificuldade na nossa vida para você vencer, e toda vez que você vence, você sai dessa dificuldade mais forte. Esse casal, ele estava passando por uma dificuldade naquele momento, uma dificuldade que eu e você podemos passar, mas nós aprendemos algumas coisas nesse texto, que você pode levar para o resto da sua vida, como regra para você vencer toda a dificuldade e provar do milagre de Deus. Sabe por que eu acho interessante? Eu acho interessante que quando Jesus faz o milagre, Jesus diz para o servente: olha, agora pega um pouco desse vinho agora, dessa água transformada em vinho, e leva para eles provar. Então eu quero dizer para você nessa noite: você vai provar do milagre de Deus na sua vida. Mas existe algumas regras que a Bíblia diz. Primeira coisa que você tem que entender: para que milagres aconteçam na nossa vida, Jesus precisa estar presente na minha e na sua vida. Não adianta nós festejarmos e deixarmos Jesus de fora. Não adianta tentar tocarmos a nossa vida e deixar Jesus de fora, porque, como eu acabei de dizer para você, a nossa vida é como a batida do coração. Uma vez está no alto, uma vez está no baixo. E muitas vezes, quando está no alto, a gente não precisa de Jesus, ou a gente acha que não precisa de Jesus, e quando está lá embaixo, às vezes a gente diz: Senhor, socorre-me. É mais ou menos assim. Você lembra quando Pedro começou a andar sobre as águas? Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, estava no alto, ele não pediu socorro a Jesus, mas quando ele começou a afundar, a tempestade veio, e ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. E naquele momento Jesus pegou na mão de Pedro. Então a primeira coisa que eu tenho que entender: eu não posso deixar de maneira nenhuma Jesus Cristo fora da minha vida. Em nenhum momento da minha vida eu não posso deixar Jesus fora da minha vida. Primeira coisa que eu vejo que esse casal, que essa festa teve, Jesus foi relacionado no meio dos convidados para participar daquele momento glorioso. Então, se você quer ter uma vida de vitória, a primeira coisa: não deixe Jesus fora da sua vida. A pergunta que eu faço para você nessa noite: Jesus está fora ou Jesus está dentro da sua vida? Eu não sei, eu sei da minha vida, mas você deve saber da sua vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui: a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3,
há um tempo determinado por Deus, debaixo dos céus, para todas as coisas. O nosso desespero não vai fazer Deus apressar ou Deus atrasar. Não adianta você ficar desesperado, porque o agir de Deus na nossa vida, Ele vem na hora certa. Ele não vem nem adiantado, Ele não vem nem atrasado. Ele vem na hora certa. A Bíblia diz, lá no livro de João, capítulo 11, quando Lázaro, o amigo de Jesus, estava enfermo, as suas irmãs mandaram chamar Jesus com pressa. Mas a Bíblia diz que mesmo Jesus sendo amigo de Lázaro, ele ainda demorou 3 dias para chegar lá. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. E uma das suas irmãs chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: olha, fica calma, fica tranquila, porque tudo aquilo que aconteceu só vai tornar maior o milagre de Deus na sua vida. Aguenta firme. E aí a Bíblia diz que Jesus vai lá na tumba de Lázaro. 3 dias depois, aquele corpo estava fedendo já, todo enfaixado. E num comando de voz de Jesus, ele diz para alguém: olha, afasta a pedra que está travando essa gruta. E quando o pessoal tira a pedra, Jesus olha para dentro e diz: Lázaro, sai para fora. Você começa a imaginar aquele homem que estava enfaixado, porque antes enfaixava o defunto para colocar dentro de uma gruta, que era o cemitério. Imagina Lázaro saindo de lá, pulando. E aí Jesus diz assim: ó, pode tirar a faixa dele. Sabe o que aconteceu? No tempo certo de Deus, Jesus foi lá na tumba de Lázaro e deu um comando para a morte, dizendo: morte, você que está aí segurando a vida de Lázaro, eu dou uma ordem neste momento para você liberar Lázaro de volta para casa, para onde eu estou. Deixa eu falar uma coisa para você: os seus sonhos podem estar mortos, as suas esperanças podem estar mortas, mas no comando de voz de Jesus Cristo, eu quero dizer para você: a morte vai ter que soltar a tua vida. A vitória vai ter que chegar para você através da voz, do comando de Jesus Cristo. Só que para isso, nós temos que entender. Olha o que diz o texto no verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, há um tempo determinado. Não se planta algo, ou um pé de laranja hoje e já colhe hoje. Há um tempo determinado para todas as coisas, até para o milagre de Deus. E quem determina esse tempo? Quem determina esse tempo é Deus. E o que eu faço enquanto isso? Você ora, acredita em Deus, fala para Ele que você continua acreditando. Fala para Ele que se demorar um pouco a sua vitória, se demorar um pouco o seu milagre, fala para Ele: Senhor, independente do que esteja acontecendo hoje na minha vida, nada muda entre o nosso relacionamento. Eu vou continuar crendo. Foi isso que Jó disse. Jó disse: mesmo que eu morra, eu sei que Ele tem poder de trazer-me dos mortos. Então a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que há um tempo determinado para todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você vai se assustar. A sua oração, ela não muda e não apressa o tempo de Deus. Pastor, então por que eu oro? Eu oro para eu poder enquadrar a minha vida, o meu pensamento, no tempo de Deus. Você está entendendo? É por isso que eu oro, para eu me conformar com o tempo de Deus, com aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, porque eu sei que se Ele for fazer no tempo que eu quero, vai sair uma obra
mal feita, mas quando ele faz no tempo dele, a obra sai completa, sai perfeita, porque ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. A Bíblia diz, conta lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Quando Jeremias desce ali na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando numa roda, em um barro, fazendo um vaso, e o vaso está bonito, perfeito. De repente o vaso escapa da mão do oleiro, cai, quebra. Jeremias pensa: e agora? O trabalho dele foi jogado em mão, foi jogado fora. Mas a Bíblia diz que com toda a paciência, aquele oleiro pega os cacos, junta os cacos daquele barro, coloca água, começa a amolecer. E quando ele começa a amolecer, quando o barro está mole de novo, ligado, ele começa a colocar na roda de novo. E ele começa a girar a roda. E ele começa a fazer o vaso. Jeremias observa que quando o vaso está terminado, ele está melhor do que estava antes. Sabe por quê, irmão? Porque o melhor de Deus é sempre melhor para nós. Aleluia, glória a Deus. Se você acha que chegou o fim da sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: o melhor de Deus ainda está para vir na nossa vida. O melhor vinho, aleluia, a melhor alegria, o melhor anos de saúde. Você vai desfrutar o melhor de Deus nessa terra. É promessa de Deus que nós possamos desfrutar o melhor dele aqui nessa terra. Só que tudo tem que ter o quê? Paciência. Esperar o tempo de Deus requer paciência. Quem vê a história de Abraão, acha que Abraão saiu de um dia, e no outro ele já estava lá na terra prometida. Levou um tempo. E é nesse tempo que Deus vai construindo o nosso caráter. E é nesse tempo que Deus vai moldando a nossa vida. É nesse tempo que Deus vai te deixando mais crente, vai te deixando mais homem e mais mulher de Deus. É nesse tempo de trabalhar de Deus, no qual as suas raízes vão se aprofundando no chão, para que quando vier uma outra tempestade, você esteja mais forte. Porque, como eu disse, a nossa vida não é assim. A nossa vida é altos e baixos, como a batida do nosso coração. Altos e baixos. Isso é vida. Mas no alto, Deus está trabalhando. No baixo, Deus está trabalhando. Foi aquilo que o povo filisteu não acreditaram. Quando chamaram o povo de Israel para uma guerra, e aí eles foram brigar na colina. Quando foi lá a colina, eles perderam. E aí os filisteus disseram assim: não, vamos chamar o povo para lutar no vale, porque o Deus dele é o Deus da colina, do alto. Vamos chamar para lutar no vale. E quando chamaram o povo de Israel para lutar no vale, o povo de Israel venceu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de vale e é o Deus do monte. É o Deus de vale, é o Deus do monte. É o Deus de vale, é o Deus do monte. Nosso Deus é o Deus que está em qualquer momento da nossa vida. Então espere o tempo de Deus. Aquieta minha alma. Espera o tempo de Deus. Terceira coisa, prepare o ambiente para que o milagre de Deus venha na sua vida. Olha o que diz o verso de número 5: então falou ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Sabe o que é isso? É preparar o ambiente para que o Espírito Santo de Deus venha e possa fazer o milagre na nossa vida. É se consagrar como nós estamos fazendo, 21 dias de oração, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se consagrando, falando de Deus, confiando nele. Então vamos preparar o ambiente, porque Maria diz para o servente: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe o que ela estava fazendo? Que ela estava dizendo? Prepare o ambiente para que o Espírito Santo venha e comece a fazer um milagre. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos ficaram ali orando durante alguns tempos, alguns dias, até que o Espírito Santo desceu. Sabe o que eles estavam fazendo? Preparando o ambiente
para que o Espírito Santo viesse fazer um milagre. Quando nós estamos nessa campanha de jejum e de oração, nós estamos fazendo o quê? Preparando o nosso corpo, preparando a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, porque quando você entra num jejum como esse, como quando você entra numa oração como essa, você passa o dia pensando, você vai comer, não posso comer porque eu estou consagrando a Deus, aleluia. Você vai orar e fala assim, não, preciso, você vai dormir, você diz assim, eu preciso orar porque eu estou em jejum. Você está consagrando o ambiente para que o Espírito Santo de Deus faça um milagre na sua vida e na minha vida. Então, em terceiro lugar, prepare o ambiente da tua casa, o ambiente da tua vida, aleluia, para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus Cristo possa fazer um milagre. O que eles vão fazer? Eles pegam as vasilhas lá, os tonéis, e eles começam a secar, limpar, lavar, para preparar o ambiente, para que eles possam colocar a água lá dentro, e Jesus possa dar o comando de voz, para que aquela água se torne vinho, se torne alegria de novo. Sabe o que é isso, irmão? Você não entendeu. A água na Bíblia Sagrada, ela representa o Espírito Santo de Deus. O tonel significa a nossa vida. Quando a gente limpa e a gente deixa a água do Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, quando a gente deixa o Espírito Santo entrar na nossa vida, no comando de Deus na nossa vida, os milagres começam a acontecer, aleluia. O extraordinário de Deus começa a acontecer na nossa vida, mas tem que ter um ambiente preparado para que o Espírito Santo de Deus venha e faça aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Aleluia. Prepare. A Bíblia diz: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, e cada um levava 100 litros de água. Então a primeira coisa que você tem que fazer para que o milagre aconteça na sua vida, não deixar Jesus de fora da sua vida. Segundo, entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo determinado dessa turma aqui, sabe qual que era? Era o momento deles preparar o tonel, preparar aqueles tonéis, aqueles 6 tonéis, para encher de água. Ele diz: não é o tempo determinado. Maria diz: olha, faça tudo o que eles vos disser. E aí eles já vão o quê? Já vão preparar o tonel, vão preparar o ambiente. Quarto, para que milagres de Deus aconteçam na nossa vida em 2019, atenda a voz de Jesus. Olha o que diz o verso de número 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Pensa bem, as pessoas não sabiam ainda que Jesus Cristo era Deus, que Ele tinha poder para fazer aquele milagre. E aí alguém chega para o servente, chega para Maria e diz assim: olha, acabou o vinho. Aí Maria diz: vai até Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, encha essas vasilhas, esses tonéis de água. Se fosse outra pessoa, ia falar assim: você está maluco? Está precisando de vinho, você vai mandar colocar água aqui? Você é louco? Pirou. Mas a Bíblia diz que eles não fazem nada. Eles não discutem, porque Maria já estava dizendo para eles: ó, façam tudo que Ele vos disser, mesmo que aquilo que Ele vos disser vá de encontro àquilo que você quer fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Porque muitas vezes eu quero fazer uma coisa, mas Ele quer que eu faça outra. Muitas vezes eu quero dizer: mas peraí, vou encher esse negócio de água. Água para quê? Está precisando de vinho, eu vou encher de água. Mas
A Bíblia diz como é, Paulo vai dizer, o vaso não pode discutir com aquele que fabrica. Você já imaginou o vaso dizer assim, não, eu não quero que você me faça assim. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é obediência e obediência. Com Jesus Cristo não existe um meio termo, ou você obedece, ou você obedece. Então, em quarto lugar, se você quiser ver a transformação na sua vida, se você quiser provar um milagre na sua vida, aprenda a atender a voz de Jesus, a ouvir a voz de Jesus. Jesus disse, olha, encham de água as talhas, e a Bíblia diz, eles encheram, eles não discutiram, eles não perguntaram por quê, eles somente obedeceram. Então o segredo de milagres na nossa vida é a nossa obediência a Jesus Cristo. Quem obedece a Jesus, ele não sai perdendo em nada. Olha o que diz o verso número 8, então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles fizeram. Você já imaginou se fosse eu e você? Eu acredito que foi vinho branco, para confundir mais ainda. Colocou a água lá, peraí, ele só fez uma oração, e ele fala para levar para o mestre Sala. Eles podiam fazer essas perguntas, mas deixa eu falar uma coisa para você, a gente não faz pergunta para aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente só faz, porque a Bíblia diz que fiel é Ele, para cumprir as suas promessas na nossa vida. Se eu soubesse o que eu tinha que fazer, eu não perguntava para Ele. Se eu soubesse o que tinha que fazer, eu mesmo fazia, mas eu não sei, quem sabe é Ele. Então, para mim, a única coisa que resta é obedecer. E a Bíblia diz, então ele determinou tirar a água e levar o mestre, e eles fizeram. E quando eles fizeram, aconteceu o milagre, porque a Bíblia diz, olha, tendo o mestre Sala provado a água, transformado em vinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ouvir a voz de Jesus, se você obedecer a voz de Jesus, você vai provar do milagre de transformação de Jesus. A única coisa que Ele requer da minha vida, da sua vida, é que você obedeça, para que você possa desfrutar, para que você possa provar. Não tente resolver com as suas forças, mas obedeça e prove daquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz no livro de Malaquias, e vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Servir significa obedecer, servir significa confiar, servir significa ouvir a voz do Senhor, servir significa provar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes você não entende, porque a Bíblia diz que os planos de Deus, eles são bem maiores do que os nossos. Eu lembro que em 2008, eu estava com a vida sossegada, com a vida tranquila, trabalho, servindo na igreja, com um grupo de amigos que tinha uma relação boa. E aí minha mulher trabalhando, minhas duas filhas, uma de 6 meses, a outra de 8 anos,
tranquilo. Ia lá, quando o pastor pedia, pregava, ajudava, ficava na recepção. De repente, Deus abala minhas estruturas. Ele manda eu sair com o meu pastor em uma cidade. E eu vou naquela cidade. Pensa assim, quando a gente ama, toda criança, quando nasce, ela nasce inchada. E a gente peca, porque a gente chega na mãe e fala assim, mas como é bonitinho, né? Tudo inchado é feio, só quem acha bonito é a mãe. Mas para a gente não machucar a mãe, a gente diz que é bonito. Toda criança é feia quando nasce, acha tudo inchado. Mas a gente diz que é bonito. Por que eu falei isso? Porque quando eu fui na cidade, 39 mil habitantes, estava chovendo. Pensa numa cidade feia. Não tinha nada que me atraísse. E quando a gente começou a andar, estava chovendo aquele ar meio de Londres. Deus falou, você vai vir para cá. Eu falei, eu? Sempre gostei, eu sempre falava assim, meu negócio é poluição, barulho, trânsito. Cidade lá que você tinha carroça no meio da rua. Falei, eu vou vir para cá. E aí Deus começou a dizer, você vai vir para cá. Eu fui só para acompanhar. Sabe quando o pastor vai para ele não dormir no meio do caminho? Uma viagem de 1h40. Então me levou. E depois de acho que um mês, o pastor chegou e falou assim, olha Sandro, eu vou te mandar para lá, para aquele lugar. Você vai? Eu não sei o que aconteceu. Deus acabou nesse tempo, Deus colocando aquela cidade feia no meu coração. E aí eu comecei a ver beleza naquilo. Comecei a achar bonito. E aí eu falei, vou. Fui falar com a minha esposa, ela falou, eu? Mas não vou nunca. E aí eu falei para o meu pastor e falei para Deus, eu só vou se a minha esposa concordar em ir. E aí nós ficamos ali não sei quanto tempo, não sei se 1 mês, 2 meses. Até que um dia o pastor criou coragem de falar com a Antônia. E quando chegou lá, falou, Antônio, eu vim aqui falar porque quero mandar o Sandro lá para a Vargem Grande do Sul. E eu sei que você não quer ir e tal. Aí a minha esposa falou, não precisa falar nada. Porque ontem quando eu estava dormindo, o Senhor me fez sonhar e me falou que era para mim ir com Ele. Não foi assim? Eu tô, né? Deve ter algumas coisas, uns efeitos especiais, né? É mais ou menos baseados em fatos reais. Tem algumas coisas que a gente diminui e a gente acrescenta porque a gente não lembra bem. Mas é baseado em fatos reais isso. E aí eu fui na minha firma lá. Falei assim, você me manda embora porque... olha, eu fui chamado para uma obra lá na cidade e tal. Não, vamos mandar embora. O senhor manda embora a tal tempo? Mando. E aí eles me enrolaram e ficaram me enrolando. E aí eles viram que eu queria ser mandado embora. 13 anos na mesma firma. Eles começaram a enrolar. E aí comecei a sentir pressão do pastor que queria me mandar, dos irmãos que queria alguém lá. Os irmãos assim, uma família. E aí eu fui lá, não aguentei mais, cheguei no RH e falei assim, olha, eu quero que você me dê minhas contas. Assinei lá, a moça não era crente nem nada, ela começou, os olhos dela começou a marejar, ficar vermelha. Ela falou assim, olha, eu estou triste de fazer a sua rescisão, de você ter pedido a conta, porque você é um bom funcionário. Tem outros que a gente não faz nem questão, mas você sempre trabalhou bem na empresa. Falei, mas o pessoal está me enrolando. 13 anos, R$700 eu saí. Foi o meu acerto, eu lembro. R$700. Uma fé, uma esperança. Fui na frente que a minha mulher ficou pagando aviso. Aí tinha dia que me arrumaram uma casa antiga, uma cidade pequena, casa antiga, imagina, com aqueles
com aquelas madeiras, né, que segura na telha, que eu não sei o que é, aquela viga, não é viga, é umas madeiras mesmo. Eu olhava para aquilo lá e eu começava a chorar. Falei, Senhor, que besteira que eu fiz, o que é que eu vim fazer aqui? Aí eu saía de manhã para andar na cidade, e na cidade tinha aquelas mesas, tinha uma praça central, a igreja católica bem grande, a praça central, e tinha aquelas mesas, que a gente só via a veiarada jogando truco. Aí ligaram para mim naquela semana e falaram assim, e aí, Sandro, que não era pastor, não era nada, eu era, como diz o Felipe, improvável. E aí, Sandro, como é a cidade aí? Eu falei, rapaz, você não sabe, essa cidade só tem velho. Porque eu não vi o jovem. Por quê? Porque o jovem se escondia em casa e eu não sabia. Ele saía à noite e lá tinha um quarteirão. Quem tinha carro, eles ficavam a noite inteira assim, dando volta no quarteirão, devagarinho. Não sei quem já morou em cidade pequena assim, dando volta no quarteirão assim, gastando gasolina. Quarteirão pequeno. E os outros andando a pé. Só saía à noite. E eu falei assim, cara, eu acho que eu fiz a melhor besteira que eu fiz. Mas eu já tinha feito, já tinha vendido a casa, já tinha pedido conta e não tinha mais nada para fazer. E Deus falava no meu coração, não, foi para aqui que eu te chamei. Foi para aqui que eu te chamei. Fiquei lá, vou encurtar, fiquei lá 8 anos. Uma igreja que me sustentou, eu não sei como, uma igreja pequena daquela me sustentou, pagava aluguel para mim. Nesses 8 anos, eu lembro que quando eu trabalhava, às vezes eu tinha dificuldade, que não sobrava, era apertado, trabalhava direto. Às vezes não sobrava para comprar, a gente comprava um pão contado. Sabe o pão de manhã cedo, quando você vai comprar contado? Era um para mim, um para Antônio, outro. Era assim, quando eu trabalhava. Mas 8 anos, Deus cuidou de mim, não faltou nada, não, era picanha, era a chave de uma chácara que a dona dava, olha, quando você quiser ir, pastor, você vai. Aí eu comecei a descobrir sobre mordomia, entender que tipo assim, que tudo que a gente tem não é tudo de Deus. Quando Deus diz assim, meu é a terra, meu é tudo, né? Então eu entendi que a chave, a posse, as escrituras daquela chácara estava no nome daquela mulher, da irmã Cida, né? Mas na realidade a chácara era de Deus. Ela deu, está aqui, pastor, você pode ir quando você quiser ir para lá. Então, sabe, 8 anos, cuidado. 8 anos que Deus transformou uma igreja, que Deus abriu uma igreja, que Deus salvou pessoas, que Deus fez um avivamento naquele lugar. Mas sabe por quê, meu amado irmão? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus mesmo quando estava embaixo. Porque a nossa vida é como a batida do coração. Quando eu estava lá embaixo era tu, mas Deus estava dizendo, ainda tem vida, eu estou nesse lugar, é necessário que seja tu, porque só assim você tem vida, só assim você vai confiar em mim. Então, meu amado irmão, se você quiser desfrutar do milagre de Deus na sua vida, aprenda a ouvir e obedecer a voz de Jesus. Você pode ficar em pé aplaudindo o Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, sair daqui, ó Deus, com essas verdades, Pai. Primeiro, ó Deus, que não devemos nunca deixar Jesus Cristo fora da nossa vida, Pai. Segundo, ó Pai, devemos entender, ó Deus, que há um tempo determinado para o Senhor operar um milagre na nossa vida, Senhor. Terceiro, Senhor,
Nós devemos, ó Deus, obedecer a tua voz sem questionar, Senhor. Quarto, Senhor, nós devemos preparar o ambiente para que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, vir sobre a nossa vida, preparar, Senhor, o teu milagre, Senhor. E quinto, Pai, nós queremos, ó Deus, ouvir a voz de Jesus e obedecer. Então abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Comece a fazer um milagre nesta noite, Deus. Comece a preparar, meu Deus, o ambiente, ó Deus, para o milagre, Senhor. Comece, ó Deus, a preparar, meu Deus, o ambiente, ó Deus, para que a tua glória venha sobre a nossa vida, para que a tua glória venha sobre a tua igreja. Deus de poder, Deus eterno e todo-poderoso, eu sei, ó Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorifique e exalte o nome dele, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu quero dizer para você que você vai provar do milagre de Jesus Cristo durante o ano de 2019. Pai, nós te louvamos. Abençoa o teu povo, Pai, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que o Deus abençoe a sua vida. Vai na paz, cumprimente seu irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.